Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre posição de números naturais na reta numérica. Vamos então começar pela segunda questão, já que a primeira é uma questão resolvida, que serve de exemplo para que vocês possam resolver as próximas. Uma empresa de ônibus possui 6 veículos em sua frota. Estes veículos ficam estacionados na garagem de acordo com o número da linha e são dispostas em ordem crescente. Sabe-se que a diferença de numeração entre veículos vizinhos é a mesma e que falta um ônibus chegar ao estacionamento conforme a figura abaixo. Qual a numeração da linha de ônibus que ainda não chegou ao estacionamento? Bem, como vocês podem ver aí na atividade, o ônibus que ainda não chegou é esse. Mas o fato dele não ter chegado, simplesmente coloca esse número como sendo o principal na história. Mas a gente não conhece nenhum desses quatro. Tá, e como é que a gente vai descobrir? Prestando atenção no enunciado. Então, vamos ler atentamente. Uma empresa de ônibus possui 6 veículos. Até então, essa informação não é tão importante. Porém, estes veículos ficam estacionados na garagem de acordo com o número da linha e são dispostos em ordem crescente. Como o 960 está aqui, é o primeiro, e o 1010 é o último, e é maior que 960, então, como a ordem é crescente, nós sabemos que ela é da esquerda para a direita. Os números vão crescendo, certo? Sabe-se que a diferença de numeração entre veículos vizinhos é a mesma. O que é que significa? Que o número do ônibus que fica aqui menos esse é igual a um certo valor. Só que esse valor é igual a esse número menos esse número menos esse menos esse e esse menos esse. Ou seja, a diferença entre os vizinhos é constante, certo? Como é que a gente faz então para descobrir quais são esses números que faltam e, consequentemente, esse camarada aqui? Olha, a gente vai fazer 1010 menos 960, que a gente precisa saber qual é a diferença entre esses dois para que a gente possa ocupar os espaços aqui, que não estão preenchidos ainda, certo? Então vamos lá. 0 menos 0 é 0. 1 menos 6 não vai dar certo. Então nós precisamos, nós precisamos de uma centena em forma de 10 dezenas aqui. Só que aqui tem 0, então vamos ter que partir para a unidade de milhar. Então, nós ficamos com 0 aqui, certo? Aqui nós vamos ter 10 centenas, que foi a unidade de milhar que a gente transformou em 10 centenas. Agora, nós levamos uma centena para cá, ficamos com 9 centenas, e uma centena vem para cá em forma de 10 dezenas. Agora nós temos 11 menos 6, 5. 9 menos 9 é 0. E aqui seria 0 menos 0, que é 0. Enfim, não vai alterar em nada o resultado. 1010 menos 950, 960, aliás, é 50. Tá, mas o que esse 50 vai significar para nós? Bem, na questão é dito que a diferença entre os vizinhos é 50. Se você distribuir os 50 aqui, vai ver que não vai dar certo você distribuir igualmente para esses quatro, porque não é essa a ideia. Já que você sabe que é 50, você só precisa tentar agora para o fato de que as diferenças entre os vizinhos são iguais. Quantas diferenças nós vamos poder fazer entre os vizinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 espaços aqui, 5 intervalos de um para o outro. Então, nós temos que distribuir 50 em 5 partes. Ora, 50 dividido para 5 é 10, não é? Isso é 5 vezes 10, dividido para 5. E 5 por 5 é 1. Fica 10 sobre 1, que é 10. Então, se ele vai crescer de 10 em 10, nós temos 970, 980, 990. E aqui você vai ter o seu número, né? Que obviamente é 1000. Com isso, a gente termina a segunda questão.
Na terceira questão, você tem o seguinte. Observe a reta numérica abaixo. Essa reta está dividida em segmentos de mesma medida. O ponto R representa qual número dessa reta? Na terceira questão, você vai utilizar uma ideia exatamente igual a essa. Essa questão, a gente entendeu a ideia que está por trás de como utilizar essa diferença. Então, você vai utilizar a mesma ideia para resolver a terceira questão, certo? Então, com isso a aula é finalizada. Eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.